vamos falar de olhos. Bora lá! Agora a gente vai falar sobre uma queixa popular muito comum e que afeta milhares de pessoas. Sua principal característica? Uma bolinha dolorida nos olhos, bastante incômoda e que às vezes coça, sabe? A gente tá falando do quê? É do terçol. É bem chata essa condição, né? Mas as causas são as mais diversas e vão desde o excesso de óleo produzido pela nossa pele até fatores externos como os ácaros e a poluição. E a boa notícia é que a gente pode prevenir e ainda tratar de maneira adequada para que a inflamação não gere mais problemas graves. Então, gente, bora, vamos lá esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto e a gente conversa agora sobre as causas, os sintomas e tratamentos para o terçol. Quem explica o assunto é a oftalmologista Joyce Fará. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, obrigada. Prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Tudo bom, Elô? Tudo bem, bem-vinda. Por Fique à vontade. Obrigada. Doutora, vamos lá. O que é o tal do terçol? Bom, então o terçol, ele nada mais é do que uma inflamação aguda, tá? Então, uma inflamação com infecção de uma das glândulas que nós temos na pálpebra. Nós temos diversas glândulas aqui na pálpebra. A gente tem ali, inclusive, uma... Aqui é um modelo de olho, né? Uhum. Esse modelo de olho, ele tá sem a pele, a pálpebra. E então o terçol, ele não dá na bolinha do olho em si, mas sim na pálpebra, tá? E aí, quando a gente tem essa inflamação, com uma infecção associada, ela pode ser tanto externa quanto interna. Quando ela tá por fora, externa, a gente vê como se fosse aquela espinhazinha. Né, uma bolinha. Isso, uma bolinha bem na base aqui na borda palpebral. Só que nós temos glândulas também na parte interna. Então, o terçol é uma infecção causada principalmente por bactérias. E são bactérias da nossa própria flora. Então, nós temos bactérias na nossa pele, na nossa flora ocular. E o que acontece? Muitas vezes essas bactérias acabam entrando nessas glândulas e por um processo de obstrução, essas glândulas, elas secretam uma secreção que é normal. Só que quando ela fica obstruída com alguma sujeira, isso pode dar um quadro agudo de inflamação e infecção dentro dessa glândula. E aí é um quadro bem dolorido, né? O terçol, a pessoa pode ficar com o olho latejando, vermelho, incomodada, só de piscar já dói. Então é uma infecção, uma inflamação aguda. O terçol, ele pode se resolver e sumir e não fica nada. Mas muitas vezes aquela inflamação aguda some e no lugar onde a gente teve o terçol fica como se fosse um granuloma, uma cicatriz, um nódulozinho, que já não está mais infeccionado e inflamado, mas fica um granuloma. E isso a gente chama de calásio. Então o calásio é uma forma com uma nodulação parecida com o terçol, só que é uma coisa mais crônica. A diferença principal é essa, né? Qual o principal erro das pessoas quando o terçol aparece? Então, o principal erro é querer ficar cutucando e mexendo muito ali, coçando, que isso pode machucar. Então, é importante a gente lembrar que o terçol ele é diferente da conjuntivite porque não é contagioso, tá? Então, não precisa se afastar. Faltar na escola. Não precisa faltar na escola, faltar não precisa faltar ao trabalho, isso. Mas, se você teve um quadro de terçol, você tem muitas chances de ter outros quadros. No outro olho ou na outra pálpebra. Por quê? Porque é um desbalanço ali do seu sistema ocular. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir o terçol? Primeiro, uma higiene dos cílios. Tá? Então parece coisa boba, lavar os cílios e as pálpebras. Mas fazendo uma higiene diária das pálpebras e dos cílios, nós conseguimos prevenir que essas glândulas fiquem obstruídas e que o terçol apareça. E como que é feita essa limpeza, né? Então, a forma mais simples de fazer é com shampoo neutro, tá? Sabe shampoo de bebê? Aquele que não arde os olhos, que não irrita? O importante é você pegar esse shampoo, fazer espuma e com a espuma fechar as pálpebras e fazer um movimento bem delicado sobre os cílios. Dessa maneira, a gente consegue tirar o excesso de oleosidade, tirar a sujeira, as impurezas que estão ali e prevenir o quadro de terçol. Hoje em dia, existem produtos específicos, sabe, para a limpeza das pálpebras, como alguns géis ou até espumas oculares, né? A gente trouxe aqui até para mostrar, esse daqui é um exemplo de um produto que ele é usado, né? Então, é um gelzinho, é uma espuminha, ó, que você aperta. E ela é específica para a limpeza dos olhos.
né? Interessante. E muitos desses produtos, eles também têm o efeito demaquilante. Olha, já soluciona 2 problemas Por quê? em um único produto. Porque pessoas que usam maquiagem têm mais chance de ter o terçol se elas não fazem a limpeza diária. Fica aquele restinho de rímel, sabe quando você tá com Exato. preguiça? Aí chega em casa querendo dormir, daí não tira direito o rímel ou o lápis, aquilo pode ser prejudicial, então, ao longo tempo? Pode, com certeza. Não tirar a maquiagem diariamente pode aumentar a chance de você ter terçol e também blefarite, que é uma inflamação crônica das pálpebras, que a pálpebra começa a descamar, ficar incomodando. Então, tirar a maquiagem diariamente é muito importante. E doutora, eu uso lente de contato. Todos os dias, estou aqui praticamente todos os dias com lente de contato. Isso, se você não tiver a higiene correta, eu já tive assim, alguns probleminhas por causa de lente, principalmente quando eu era adolescente, sem vergonha, né? Porque daí, né, não cuida direito, né, não limpa direito, pode causar um terçol ou aumentar esse número de bactérias dentro dos nossos olhos e nessa região que você falou? O uso inadequado de lente de contato não aumenta o risco de terçol, mas pode causar uma condição muito mais grave, que são as úlceras de córnea. Tá vendo? Então, lente de contato, o primeiro ponto para usar é ter muita responsabilidade, porque o uso inadequado pode acarretar alergias, úlceras e deixar sequelas oculares. Então, lente de contato é fundamental que seja feita a limpeza com produto de lente, né? Soro fisiológico e água não limpam lente, são aquelas aguinhas que a gente compra na farmácia, né? Própria para lente. Solução multipropósito para lente de contato. E existe tanto a solução para lentes gelatinosas quanto lentes rígidas. Então, você tem que saber o tipo de lente e usar o produto adequado. Porque o uso incorreto das lentes é muito perigoso. Pode trazer consequências muito mais graves do que um terçol. Sim. A gente tem uma perguntinha para você. Vamos botar lá para a gente ver? Olha lá, Elô. A exposição a telas podem causar o terçol? Ah, interessante isso. Será? Será o ressecamento por conta da luz azul, talvez? Diretamente não, tá? A exposição a telas pode causar principalmente olho seco, tá? Então, aquela pessoa que começa a ficar incomodada, a piscar, ficar com a vista cansada. Então, telas pode causar isso, tá? Mas o terçol geralmente acontece por uma obstrução da glândula associada à infecção, tá? Então, é ou uma oleosidade aumentada da pele, seja pelo próprio aumento da produção sebácea da pessoa, ou aquela pessoa que às vezes exagerou, comeu muito doce, muita comida engordurada, teve um aumento do contato com coisas engorduradas, isso pode predispor. Baixa imunidade, quando a pessoa fica com a imunidade baixa, essas bactérias podem se proliferar de uma maneira indesejada. Então, isso está mais causado ao terçol do que às telas diretamente. Tá. E olha, doutora, você comentou entre as suas respostas que uma pessoa que tem o terçol uma vez pode acabar tendo outras vezes, né? A gente tem um depoimento de uma mulher que passa por isso com frequência. A gente quer compartilhar com você. Vamos ver juntos? Claro. Vamos lá. Eu sou Nara Leite, sou paciente da doutora Joyce e por um determinado período eu tive terçol recorrente. Isso causado por um excesso de corretivo de maquiagem que eu passava bem rente do meu olho. E isso entupia o canal. Então, eu parei de usar um tempo a maquiagem. Aí, hoje, eu tomo maior cuidado para não colocar o corretivo, principalmente perto dos cílios. E faço o uso diário de colírio lubrificante. Gente, essa é uma situação muito comum? Sim, muito comum. E geralmente quem tem terçol uma vez, tem mais de uma vez, né? É um quadro que tende a ter uma recorrência. Isso varia de acordo com poluição, quando você coloca a mão suja nos olhos, sua própria oleosidade, né? Então, quem tem terçol, vale a pena sempre fazer a higiene da região palpebral com cuidado e carinho. Tomar cuidado, redobrado. Sim. As crianças têm mais também? Porque criança, pelo menos as raízes, né? Na nossa época, brincava mais na rua, com terra, e daí colocava a mão no olho, não lavava a mão corretamente. É mais comum na época da infância por causa disso ou não? O terçol, ele atinge todas as idades, tá? Então, tem desde criança que tem terçol, e às vezes criança tende a ter terçol mais chatinho de resolver, algumas vezes,
até idoso, adulto. Então, é uma condição que afeta todas as idades. A predisposição individual, ela é importante e é importante tentar identificar o que está causando aquele terçol para tratar a causa base e prevenir que as recorrências sejam muito frequentes. Sim. E agora, me conta uma coisa, em que momento isso se torna um pouco mais preocupante que precisa partir para uma intervenção cirúrgica, por exemplo, né? Pode acontecer também, né? Pode acontecer sim, tá? Então, assim, na maioria dos casos, o terçol se resolve de maneira espontânea e limitada. Então, não é porque apareceu um terçol que você tem que ir correndo no médico, tá? O que a gente deve fazer? Então, inicialmente, no quadro de terçol, já começa a fazer a higiene dos cílios, tá? Com shampoo neutro, que não irrita os olhos, ou com algum produto específico para a região dos olhos. E compressas de água morna ajudam. Por quê? Porque as compressas, elas ajudam essas glândulas a dilatarem e aí a gente tem uma limpeza desse fluido de maneira mais fisiológica, tá? Então, começou com terçol, compressas de água morna e higiene dos cílios. Já estou fazendo isso uma semana, 10 dias não melhora. Aí vale a pena passar numa consulta com o oftalmologista, porque muitas vezes a gente tem que entrar com um antibiótico, seja antibiótico tópico, em forma de pomada ou colírio, ou até mesmo antibiótico sistêmico, comprimido de antibiótico, né? Em algumas vezes, quando o quadro não se resolve, cronifica, né? Ele pode virar um calásio e aí a gente tem que fazer uma cirurgia para resolver o quadro de maneira definitiva. Nossa, o que ninguém quer, né? O que ninguém quer. Doutora, tem mais pergunta para você. Claro. Vamos lá. A Ariane, desde janeiro estou tendo crise de calásio nos olhos externo e interno. O que fazer para diminuir? Então, provavelmente ela deve estar tendo terçol, né? Porque quando a gente já tem um calásio, que é o processo crônico, forma-se como se fosse um nódulo ali com uma capa interna. Então, para sumir o calásio é só com cirurgia. Olha. Tá? Então, se já virou um calásio, a resolução vai ser com uma cirurgia. Então, uma cirurgia que a gente faz um cortezinho na pálpebra, geralmente por dentro ou por fora, dependendo da localização, faz uma curetagem, tá? Agora, se você está tendo inflama, desinflama, inflama e desinflama, provavelmente é o famoso terçol, que o nome médico para isso é ordeulo, tá? Que é diferente do calásio, que é uma inflamação aguda, uma infecção. Aí, se está tendo recorrência, provavelmente tem alguma coisa aí que não está muito bem tratada. Então, é uma oleosidade da pele, é uma imunidade. Então, é importante desde já começar com a higiene dos cílios e procurar um oftalmologista se estiver sendo muito recorrente. Muito bom, muito obrigada. Queria lembrar a todo mundo que os contatos da doutora Joyce tá aparecendo agora na nossa tela e tem mais dúvidas, eu tenho certeza que no Instagram ela vai poder te responder com muito carinho, né? Assim como ela respondeu a gente, né? Com certeza, doutora, muito obrigada pela sua presença. Lembrando, gente, que cuidar, né, da gente é cuidar num todo. E a saúde ocular faz parte dessa rotina. Você fazendo a boa higiene, como a gente explicou agora, aí evita um monte de problema. Doutora, obrigada pela sua presença. Imagina, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, querida.